Olá pessoal, eu sou a Débora e hoje eu vim aqui responder a tag dos 50%. Vai ser então a primeira tag aqui do canal. A maioria dos livros eu li aqui pelo Kindle. Eu vou deixar as capas conforme eu for citando os livros. A primeira pergunta é qual o melhor livro lido até o momento? E no meu caso foi Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Eu vi algumas meninas comentando sobre esse livro aqui no YouTube e achei a história bem curiosa, porque mistura uma menina que tem que se virar sozinha no pântano e um assassinato. Então eu achei curioso, fiquei interessada para ver como é que isso iria se desenrolar e foi a melhor leitura até agora. Não só por conta desses dois fatores interessantes, mas principalmente pela personagem, pela construção. A segunda pergunta é qual a melhor continuação ou série lida até o momento? E no meu caso é a série de livros do Thomas Harris, do qual Hannibal faz parte. Então eu já conhecia a história através dos filmes. Então eu já conhecia a história, já conhecia os personagens, os acontecimentos, mas ainda assim valeu muito a pena ler os livros, porque como na maioria das vezes, né, o livro é mais completo. A terceira pergunta é qual o melhor lançamento lido? E no meu caso foi A Gaiola de Ouro, que inclusive é a primeira resenha aqui do canal. A quarta pergunta é qual o livro mais aguardado do segundo semestre? E eu não tenho resposta para essa pergunta porque eu não fico acompanhando tanto assim os lançamentos. Eu já tenho alguns livros na minha listinha, né, para serem lidos, livros físicos que estão aqui atrás, livros que estão no e-book, então eu não fico muito na expectativa para ler os lançamentos. A quinta pergunta é qual o livro que mais decepcionou? Para mim foi o livro Auguste Dupin, do Edgar Allan Poe. É uma história com o detetive Auguste Dupin e eu tinha a expectativa de que ele fosse algo próximo ao Sherlock Holmes ou ao Poirot. São dois personagens que eu adoro e gosto muito das histórias, né, das investigações que eles fazem, e eu esperava algo semelhante com o Auguste Dupin, que inclusive o personagem tem sim suas semelhanças aos outros dois personagens que eu citei, mas ele não me cativou tanto, eu não achei ele tão interessante, a história em si também eu não fiquei tão empolgada, então foi realmente uma decepção. A sexta pergunta é qual o livro que mais te surpreendeu? Foi A Boa Filha, e eu já fiz resenha, né, foi o segundo vídeo do canal. Eu gostei bastante dessa história, eu já conhecia a autora Karen Slaughter, eu adoro a série que ela tem com o personagem Will Trent, mas eu não tinha muita expectativa para esse livro. Assim, eu imaginava que seria bom, porque os livros da Karen são bons, mas realmente eu fiquei muito surpresa, gostei demais da história, dos personagens. Então, termina de assistir esse vídeo aqui e vai lá conferir o que eu sentir ao ler A Boa Filha. A sétima pergunta é qual o meu novo autor favorito? Então, um autor que estreou esse ano. E para mim é o sueco Niklas Nätt-Otdeg. Provavelmente eu estou pronunciando errado, mas o livro dele é o 1793. Inclusive, eu não sei se eu poderia estar colocando esse livro aqui nessa tag, porque eu ainda não terminei essa leitura. Eu deveria ter terminado em junho, porém, eu cheguei até a metade e precisei fazer uma pausa porque é um livro muito pesado. O livro narra uma investigação de homicídio. O autor ele descreve tudo muitíssimo bem. As ruas, as roupas, a sujeira da Estocolmo de 1793. E é muita miséria, é muita maldade. Então esse crime ele é extremamente pesado e doloroso e lento. Então eu cheguei na metade, percebi uma situação e realmente precisei fazer uma pausa. Mas eu já retomei essa leitura e em breve eu trarei a resenha. A oitava pergunta é o livro mais diferente lido até o momento. E também eu não sei se eu poderia estar trazendo esse livro já para a tag, porque eu também não concluí. O livro é o Mrs. Dalloway, é a segunda tentativa que eu faço de ler esse livro, porque a escrita realmente é muito diferente, né? A narrativa da autora é muito diferente. Ela narra o dia da Mrs. Dalloway e nós temos então um fluxo de pensamentos dessa personagem e ela vai interagindo com outras pessoas. A Virginia Woolf vai pulando dos pensamentos da Clarissa para outros personagens, conforme eles vão se encontrando, vão um pensando sobre o outro, a gente vai pulando então aí pela mente, pelos sentimentos, pelas opiniões
dessas pessoas e realmente é uma narrativa bem diferente. A 9ª pergunta é: qual o seu personagem favorito? Para mim é o Dr. Hannibal Lecter. Eu já gostava desse personagem por conta dos filmes, mas o Dr. Hannibal do livro consegue ser ainda mais cativante. A 10ª pergunta é: um livro que te fez chorar? Eu não me lembro se eu cheguei a chorar lendo Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu sei que eu fiquei bem emocionada em alguns momentos, mas eu chorei sim com a leitura de A Boa Filha. A 11ª pergunta é: um livro que te fez feliz? E foi O Jardim Secreto. É uma história muito bonita, né, bem emocionante e daquelas histórias que dá assim um quentinho no coração, né? A 12ª pergunta é: qual a melhor adaptação que você assistiu? Novamente eu vou citar a série do Thomas Harris, porque conforme eu fui lendo os livros, eu fui assistindo novamente aos filmes até para poder fazer a comparação dos personagens, das cenas, dos diálogos. Então, essa foi a melhor adaptação que eu assisti até o momento. A 13ª pergunta é: qual a sua resenha favorita? Para mim fica bem fácil porque eu só tenho até o momento 2 resenhas postadas aqui no canal, mas certamente foi a segunda, porque do primeiro vídeo para o segundo eu já tinha melhorado algumas coisas, né? Já tinha melhorado a iluminação. Então a minha resenha favorita é a resenha de A Boa Filha. A 14ª pergunta é: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou? E foi A Gaiola de Ouro. A 15ª pergunta é: quais os livros que você precisa ou quer muito terminar de ler até o final do ano? E eu quero concluir a releitura que eu estou fazendo de 100 Anos de Solidão, dessa vez nessa edição. E eu estou também lendo os livros de Zafón. Eu já tinha lido A Sombra do Vento, mas a Duda Azevedo começou a fazer uma leitura conjunta para lermos todos os livros lançados aqui no Brasil. E eu estou fazendo de acordo com o cronograma dela. Quero também concluir, como eu já disse, Mrs. Dalloway e 1793. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas respostas para a tag dos 50% melhores e piores livros lidos até o momento. Não se esqueça então de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever caso ainda não tenha se inscrito e até o próximo vídeo.